Ninguém vai ficar para trás. Essa frase, ela é um lema de um grupamento militar lá nos Estados Unidos. A frase deles é simplesmente o que eles são realmente, a essência deles. Ninguém vai ficar para trás. O motivo dessa frase e o motivo pelo qual nós vamos conversar a respeito disso é o seguinte: conforme você sabe, está acontecendo uma guerra lá do outro lado do mundo entre Estados Unidos e Israel versus o Irã. Um piloto norte-americano, o avião que ele estava pilotando, foi abatido por forças do Irã. Caiu em uma região isolada lá do outro lado, no deserto, uma região meio que montanhosa. E esse piloto, ele conseguiu escapar, apesar dos ferimentos, e estava agora lá naquele local isolado, sozinho. E esse grupamento de salvação, cujo lema é: ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ser abandonado, foi designado, teve a responsabilidade de ir lá do outro lado para poder resgatar esse soldado. Eu quero usar esse caso. Aconteceu alguns dias atrás, não foi coisa muito distante não, foi alguns dias atrás, cerca de 10 dias atrás, para que nós possamos compreender por que os Estados Unidos da América, ele é um país poderoso, um país realmente rico e um país único. Apesar de toda a patifaria, de toda a vagabundagem, de tudo que a esquerda podre, animal aqui no nosso país fica latindo a respeito dos Estados Unidos, cara, esse caso específico mostra exatamente quem eles são. Veja, o soldado estava lá do outro lado cumprindo uma missão. Ele, no momento que foi atingido, se os Estados Unidos fosse um país de canalha, de gente mau caráter, de vagabundo, não, ele se lasca lá sozinho, cara. Não dá pra gente ir lá do outro lado resgatar ele, cara. Nada disso, cara. A mensagem é: ninguém vai ficar para trás. Nós vamos lá. Nós vamos empregar nossas forças, vamos empregar recursos, vamos empregar tecnologia, vamos empregar o que precisar. Nós vamos lá e vamos resgatar aquele cara. Porque pense o seguinte, bicho, aquele cidadão ali, alguma coisa ele é lá na América. Ele é filho de alguém, ou ele é pai de alguém, ele é irmão de alguém, ele é tio de alguém. Enfim, ele tem a família dele lá. Existe o convívio social dele lá. Existe tudo lá. Ele paga imposto, a família dele paga imposto e tudo isso. E nesse momento em que ele estava lá abatido do outro lado, sozinho, o país então mostrou por que é um grande país. Porque é um país no qual o americano ele pode se orgulhar. Foi lá, mobilizou meio mundo de gente, mobilizou recursos, tropas especiais e foram localizar ele, porque era uma região isolada, uma região muito grande, para poder resgatar aquele soldado. De fato, ninguém iria ficar para trás. O cara não ia ficar lá entregue à própria sorte, tentando sobreviver em um lugar daquele, apesar de ser um militar bem treinado, com algum equipamento e tudo isso. Mas o recado é claro: ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar sozinho. Você está lutando pelo seu país. É a máxima lá nos Estados Unidos. Você está lutando pelo seu país. Você está se doando pelo seu país. E no momento em que você precisar, você não vai ser abandonado. Não é essa porcaria aqui onde nós vivemos, esse país aqui onde nós estamos, essa coisa aqui onde, por exemplo, só para contextualizar, um aposentado, ele é roubado por um tal de careca de INSS. O cara que trabalhou quase uma vida inteira, 30, 40 ou mais anos por aí, ele é roubado por uma porra lá, um tal de careca de INSS. Esse porra de careca de INSS, que é um vagabundo, ele tem a companhia de outro vagabundo, que é o tal de Mulinha, que é filho do presidente desse país, que também é um vagabundo, um ladrão. Você percebe a diferença de tratamento, de situação, cara? O que é um país como os Estados Unidos, que não deixa o seu soldado, o seu militar que está trabalhando pelo país para trás, em uma região isolada? Em contraste com isso, o nosso país, o filho do presidente, que é um vagabundo, são dois vagabundos, pai e filho, eles estão roubando aposentado de INSS, cara, junto com uma vagabunda, um tal de careca. Percebeu a diferença, cara? Só que
Mais do que isso daí, cara, nós temos que avaliar uma outra questão desse caso, que é a seguinte. O que nós precisamos avaliar, cara, em relação a esse caso daí, é o seguinte, é que diferente do que acontece lá na América, onde você é cidadão, você é respeitado, você é valorizado, você não vai ficar para trás, porque isso não é só na questão dos militares, isso daí é uma cultura de país, onde você é valorizado, então você não vai ficar para trás, literalmente falando, você se doa pelo país, você se entrega pelo país, mas no dia que você precisar, o país vai se mobilizar para poder te ajudar. Isso daí, cara, é diferente, por exemplo, desse animal, desse vagabundo, esse vagabundo que nós temos aqui como presidente do nosso país pela terceira vez e que vai tentar ser presidente pela quarta vez. Esse vagabundo, ele latiu há 10 anos atrás isso aqui. Veja se isso aqui é uma coisa que um presidente de um país, ele deveria falar a respeito do país. Aqui, esse animal, esse vagabundo relinchando. Eu volto em seguida. Viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Viajar o mundo falando mal do Brasil. Viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Você viu aí, cara, o que é que esse animal, esse vagabundo, ele relinchou há mais de 10 anos atrás? Não, que eu sempre fui lá pra fora e sempre gostei de falar mal do Brasil. Porra, você percebe, cara, o contrário que é o nosso país. A cultura imbecil, de um partido de imbecil, que é a desgraça do PT, em relação a esse caso que eu estou contando aqui, de um soldado norte-americano que estava isolado lá do outro lado do mundo, em território inimigo, e que estava ferido e que precisava ser resgatado. E os caras se mobilizaram, investiram e foram lá realmente pegar o cara. Percebeu? Ah não, porque Muna. Alguém vai dizer assim, não, porque Muna, esse vagabundo, esse jumento, ele estava só fazendo uma piadinha, um negocinho. Cara, entenda uma coisa assim, se você ocupa um determinado cargo, uma determinada posição, seja em termos de país ou em uma empresa, você não pode ficar fazendo piadinha. Não vou fazer piadinha, não. Você não pode fazer piadinha, porra. Você não pode fazer brincadeirinha. Imagine, por exemplo, vou citar aqui para você entender, o presidente lá do Bradesco, do Santander, do Itaú, chegar aqui fora e fazer piadinha. Olha, viu, fulano, é que o meu banco aí tá passando dificuldade, eu tô sem dinheiro nenhum para pagar os investidores. Aí depois ele dá uma gargalhada e diz que é piadinha. Você acha que isso cabe, cara, para um presidente de um banco, de uma grande instituição financeira, ficar fazendo piadinha? O presidente de um país, cara, ele não pode fazer piadinha. Se ele é um vagabundo, se ele é um palhaço, se ele é um idiota, um imbecil igual esse porra desse mula, ele é palhaço, ele quer fazer piadinha, então ele vai lá pra casa do caralho, procure um circo e vai fazer a porra da piadinha dele lá. Você entendeu, cara? Então não tem justificativa. Mas isso daí, cara, eu estou mostrando para que você entenda, perceba a diferença de cultura. É isso que eu quero enfatizar bem para você. A cultura que é lá a América, ninguém vai ficar para trás, mesmo isolado lá no deserto, nas montanhas, no território inimigo, ninguém vai ficar para trás para o que é esse país nosso aqui, embaixo do governo desse vagabundo, esse ladrão, desse mula. Não, eu sempre gostei de falar mal do brasileiro lá fora. Eu ia lá para França, ia lá para Alemanha, para não sei onde, para casa do cacete, e ficava lá falando mal do Brasil. E você acha isso bacana, cara? Interessante? Porque pense assim, se coloque assim. Imagine então se fosse um soldado brasileiro que tivesse em missão em outro lugar e tivesse sido abatido lá pelo inimigo. Se esse animal está dizendo que ele sempre gostou de falar mal do Brasil, será que ele ia empregar tempo, recursos para ir lá fazer um resgate? O que é que você acha? Esse caso daí, amigos, desse resgate lá do soldado norte-americano, bicho, ele também serve para explicar o seguinte: quando eu faço aqui vídeos onde eu critico duramente essa desgraça de democracia, xingo até, não tenho problema nenhum, eu mando se lascar essa conversa imbecil de democracia, não, porque a gente tem que cuidar de democracia,
porque o STF está preocupado com porra de democracia. Tudo isso que eu falo aqui nos vídeos, cara, é por causa disso daí, cara. Se você for lá na América, você não vai ver o presidente de lá, ele o dia inteiro falando de desgrama de democracia. Você não vai ver os juízes da Suprema Corte norte-americana falando de desgraça de democracia, porque a gente tem que proteger, porque a democracia, ela está sendo atacada, ela está sendo vilipendiada, ela está sendo massacrada, ela está em risco. Nós temos que defender desgraça de democracia. Você não vai ver isso, cara. E entenda, lá na América existe uma estrutura política muito parecida com o que nós temos aqui no nosso país. Lá tem presidente, lá tem Senado, lá tem o Congresso, lá tem Suprema Corte. É muito parecido com o que nós temos aqui no nosso país. Lá tem governador, tem praticamente toda uma estrutura idêntica ao que nós temos aqui. A diferença, cara, é que eles são pessoas que possuem uma cultura de país. Eles não estão preocupados com imbecilidade, não estão preocupados com vagabundagem, com sacanagem. Eles usam o dinheiro do pagador de impostos para o país, para as pessoas. Não é essa vagabundagem que nós temos aqui no nosso país, que o nosso dinheiro de imposto vai parar lá no bolso de ladrão, igual a mula e o povo do STF. É tudo ladrão, tudo vagabundo. Percebeu? E na hora que uma pessoa precisa, na hora que o soldado ele está lá do outro lado do planeta, precisando ser resgatado, isso acontece, cara. Eles mobilizaram diversas forças, diversos grupamentos militares altamente especializados e foram lá para resgatar aquele soldado. É diferente daqui, percebe? A família daquele soldado, com certeza, sentiu-se muito, mas muito grata, orgulhosa em saber que tropas especiais altamente treinadas foram lá para buscar o filho, ou o pai, o irmão, o primo, alguma coisa que aquele soldado que estava lá ferido é de alguém lá na América. Percebeu o impacto disso para a família, para os conhecidos daquele soldado? Ninguém vai ficar para trás. Não é esse imbecil desgraçado, esse vagabundo aqui do Brasil que fica aí dizendo que gosta de ir lá pra fora pra falar mal do Brasil. Que tô preocupado com democracia. Não, que nós vamos ter que discutir, vamos fazer uma reunião, vamos convidar especialistas para poder entender o que é que nós podemos fazer para poder ir resgatar o soldado. Se fosse aqui no Brasil, ia ser desse jeito. Provavelmente aquele soldado ia parar lá nas mãos do inimigo se fosse um soldado brasileiro. Porque o imbecil daqui, ele ia ficar aí latindo, relinchando um monte de imbecilidade com os tais dos especialistas. Não, vamos ver o especialista. E a América não tem porra de especialista não, meu irmão. Arruma o grupamento, arruma todo mundo, pega equipamentos, vamos lá, nós vamos pegar o cara, ele está vivo, vamos trazer ele de volta para casa. E foi isso o que eles fizeram. Isso que é um país, cara. Um país onde o seu cidadão sabe que no dia que ele for precisar, existe toda uma poderosa estrutura para acolher ele. Não é um país onde vagabundo, bandido, filho da puta, canalha, ladrão, recebe privilégios, recebe isso, recebe aquilo, enquanto que nós, os cidadãos comuns, somos apenas chamados para ficar pagando a conta para vagabundo. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, o nosso vídeo de hoje já está concluído. Gostou aí da nossa conversa de hoje? Conseguiu compreender tudo? Eu vou aproveitar para lhe pedir aquilo de sempre. Se inscreva, comente, você é muito bem-vindo aqui. Aqui do lado, ou aqui desse lado, ou de repente aqui embaixo, vai aparecer algumas sugestões de vídeo para você. Depois desse daqui, clica no próximo vídeo, continue dando esse apoio, continue se inscrevendo. Obrigado por sua gentileza e obrigado por tudo. Até o nosso próximo encontro.